Os cartéis mexicanos não apenas praticam a tortura, eles a aperfeiçoam. Para eles, a crueldade é calculada. Método criado para levar vítimas além do limite. De soltar tigres a pôr pimenta em feridas, até transformar um vaso de flores em arma de dor. Os cartéis dominaram a arte do sofrimento, mas até onde eles vão chegar? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos expor as torturas dos cartéis tão extremas que são piores do que a morte. Número 10. Vamos começar no modo fácil, que já é brutal para os cartéis. Medo. Quando não estão ocupados mutilando suas vítimas, eles as enlouquecem com formas mais abstratas de crueldade e terror. Frequentemente, isso faz as pessoas acharem que seus familiares estão à beira da morte de modos terríveis. Matar rivais é uma forma fácil de dominar, mas o medo é uma ferramenta ainda mais poderosa. Atire em um rival e será um traficante a menos. Amarre um rival em uma cadeira, filme sua tortura e poste no TikTok com uma trilha sonora do Post Malone. Todos, de gangues a civis e policiais, refletem duas vezes. Por isso, se o cartel quiser te controlar sem te matar, quem mais sofre é sua família. Seu parceiro ou filhos podem ser levados para um local desconhecido, onde serão espancados, passarão fome e ficarão presos até você obedecer. Quer eles de volta inteiros? Então é melhor cooperar. É assim que os cartéis conseguem resgate. Um homem, conhecido apenas como Félix, foi sequestrado e mantido para resgate pelos Los Zetas. Falarei mais sobre eles depois. Ele foi sequestrado por um policial corrupto e deixado nas mãos do cartel. Félix foi atormentado por 2 meses enquanto seus captores ligavam para sua família empobrecida, ameaçando matá-lo caso não pagassem. Mas comparado às nossas próximas vítimas, Félix foi um cara de sorte. Número 9. Há uma alta rotatividade de policiais em cidades onde os cartéis estão em guerra, como Ciudad Juárez. Recuse o dinheiro sujo do narcotráfico e você vira alvo. As gangues adoram dar exemplo com quem não segue as regras. Se decidir jogar sujo e aceitar dinheiro de um cartel, vira alvo dos rivais. De qualquer jeito, você provavelmente vai passar por um momento bem difícil. Não sabemos em qual dessas categorias José Everaro Santos Valenzuela se encaixava, mas sabemos disso. O jovem policial passou por uma das piores torturas imagináveis. Lá em 2011, José tinha só 1 ano na força, quando uma gangue de sicários de um cartel desconhecido o cercou e o tirou da rua. Da próxima vez que alguém viu José, ele estava sendo arrastado para fora de um veículo, com as mãos e os pés amarrados juntos e um saco plástico puxado sobre sua cabeça. Provavelmente ele já estava drogado ou espancado até se submeter, mas o pior ainda viria. À vista de vários espectadores apavorados nas ruas de Paseos del Alba, os membros da gangue jogaram um acelerante em José e então um fósforo foi aceso. A morte foi lenta e o corpo irreconhecível. Os assassinos deixaram um bilhete ao lado do corpo, mas o conteúdo não foi divulgado. Mas, perto de outras torturas de policiais pelos cartéis, a de José foi leve. Em comparação com nossa próxima entrada brutal, número 8, o que houve com Henrique? Kiki Camarena é um dos casos mais famosos de violência de cartéis mexicanos na história. E é um caso que assombra a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos, ou Drug Enforcement Administration até hoje. Kiki fez muitos inimigos no tráfico de drogas, atuando como um informante valioso que forneceu à Drug Enforcement Administration e aos federais mexicanos a localização de várias grandes operações de cultivo dos cartéis. Isso resultou em muitas queimadas controladas e em vários chefões do tráfico muito insatisfeitos no início dos anos 1980. Em 1985, isso atingiu o auge para Kiki de forma brutal, em retaliação à destruição de uma fazenda de maconha lucrativa. No ano passado, Kiki foi sequestrado fora do consulado dos Estados Unidos da América, em Guadalajara, por um policial mexicano corrupto. Ele foi levado para um local mais reservado, onde sua tortura prolongada poderia começar. Segundo o relatório da Drug Enforcement Administration, Kiki foi torturado por mais de 30 horas. Seus captores quebraram seu corpo e o submeteram a uma dor implacável e agonizante. Os corpos de Kiki e seu piloto, ambos sequestrados juntos, foram encontrados abandonados e embrulhados em plástico. Além de ser absolutamente perturbador por si só, a tortura macabra e a morte de Kiki também se tornaram um terreno fértil para conspirações nas décadas seguintes.
A CIA estava em posse de várias das fitas gravadas do interrogatório e assassinato de Kik, e por muito tempo se recusou a liberar todas elas. Considerando que toda essa situação era claramente um assunto da Drug Enforcement Administration, as pessoas começaram a especular que algum agente infiltrado da CIA poderia ter estado presente durante todo o caso, o que não está fora do reino das possibilidades, já que foi a própria CIA que treinou os agentes extremamente corruptos que sequestraram Kik em primeiro lugar. Se a CIA estivesse envolvida, não queria perder a reputação. Ei, falando em perder a reputação, número 7. Uma tortura relativamente exclusiva dos cartéis de drogas mexicanos é o esfolamento, especialmente com a vítima viva. As vítimas são amarradas com fita adesiva a uma cadeira e um sicário as corta lentamente com uma lâmina de barbear. E eles querem que você realmente reflita sobre as escolhas de vida que te levaram a esse momento. Podem apenas colocar um espelho para você assistir enquanto isso acontece. Às vezes, injetam adrenalina para você não ficar mole antes da diversão acabar. Se você os irritar muito, podem cortar seus genitais antes de morrer de hemorragia. Em um incidente infame em 2010, a pele de um homem foi costurada em uma bola de futebol e deixada ao lado da prefeitura. É um crime extremamente versátil contra a dignidade humana. Podar inimigos como uma cerca viva é uma tática comum de torturadores de cartéis. Lembra do Félix que comentei, o cara que foi sequestrado e salvo pelos Zetas? Quando ele saiu, descreveu coisas parecidas acontecendo nas casas seguras e imundas onde ele estava sendo mantido. Os Zetas, os sicários que o mantinham preso, costumavam torturar membros do cartel do Golfo para obter informações. Félix contou que os Zetas cortavam uma parte diferente deles diariamente até conseguirem o que queriam. Ao entregar as informações, eram libertados do ciclo da vida. Os Zetas os levavam até uma encosta e os queimavam até virarem cinzas. Mas quando se trata de mutilação, na verdade os cartéis do México precisam ficar em segundo plano em relação aos operadores lá na Colômbia. Número 6. Este método de tortura foi criado por alguns traficantes colombianos durante La Violência. La Violência foi uma década particularmente brutal na história da Colômbia. De 1948 a 1958, uma guerra civil entre os partidos conservador e liberal matou cerca de 20 mil pessoas, uma em cada 50 colombianos. Num país onde a violência política era comum, organizações criminosas facilmente conquistaram seu espaço. Fatia do bolo, ênfase na fatia. A gravata colombiana provavelmente foi a forma de violência mais conhecida desse período. As gangues cortavam a garganta da vítima e a língua era puxada pelo buraco, caindo sobre o peito como uma gravata de carne. Mas, sinceramente, isso não é nada comparado aos horrores do vaso de flores. Corte. Algo que pareceria gráfico e de mau gosto até mesmo em um filme slasher barato dos anos 80. Nesse método, as gangues desmembravam vítimas. Canalizando seu lado florista, eles arrumavam o que restava em um grotesco buquê humano. Era um presente que ninguém queria. Poucas torturas são mais horripilantes que essa. A não ser que você parasse em um certo rancho no interior do México. Número 5. Como outras organizações criminosas globais na história, os cartéis também são negócios de família. Isso ficou muito claro com os filhos do cartel de Sinaloa, liderado por El Chapo. Mais sobre ele e alguns dos métodos perturbadores de tortura que ele desenvolveu mais adiante. Os filhos de El Chapo, mais conhecidos como Los Chapitos, passaram anos em uma sangrenta luta pelo poder com seu antigo parceiro, El Mayo, pelo controle do cartel de Sinaloa. E eles provaram que eram filhos do pai deles. Para comprovar isso, basta olhar para o rancho de Navalato. Aquilo virou um playground distorcido para seus desejos sádicos contra gangsters rivais e inocentes. Esses filhos sociopatas de Sinaloa preferiam métodos que envolviam saca-rolhas. Sabe-se que eles torcem os saca-rolhas diretamente nos músculos das vítimas, antes de arrancá-los de volta. O metal retorcido traz pedaços de carne como lembrança. Mas também usam métodos clássicos comuns nos Estados Unidos da América, afogamento simulado, choques elétricos e surras, até quase matar a pessoa. Um detalhe especialmente cruel é que às vezes eles iam além de apenas esfregar sal nas feridas. Eles literalmente esfregavam pimentas na carne exposta das pessoas que estavam torturando. E claro, o horror mais infame do rancho envolvia os animais de estimação dos Los Chapitos.
uma coleção de tigres aos quais eles eram conhecidos por alimentar suas vítimas ainda vivas, como em um filme de James Bond para maiores de 18 anos. Apesar de os Los Chapitos terem feito da tortura um hobby perturbador, eles nem parecem tão maus perto de um verdadeiro profissional em ação. Número 4. Antônio Jaguar Marufo é um assassino de aluguel de cartel, com um longo histórico de atos brutais e sádicos. Seus métodos eram os tradicionais do cartel: desmembramento, esfolamento, queima, choques elétricos, esfaqueamentos e tiroteios. O assustador não eram seus atos, mas a precisão fria e clínica com que os executava. Um ex-membro do cartel que virou informante disse que o Jaguar mantinha um cômodo especial em uma de suas propriedades, construído para tornar o assassinato o mais limpo e eficiente possível. Ele descreveu o cômodo como algo que parecia quase como o que se veria em um hospital. Havia azulejos brancos e limpos, e o chão era inclinado para um sistema de drenagem no solo para captar qualquer resíduo, de qualquer pessoa com quem ele e seus rapazes estivessem trabalhando naquele momento. Você pode pensar que ser torturado em uma clínica é melhor do que ter o rosto arrancado em um cativeiro dos Zetas. Esse profissionalismo revela uma intimidade com a crueldade maior que a de um jovem sicário sob efeito de cocaína. Eles têm experiência aqui e provavelmente sabem como te machucar de maneiras que você nem consegue imaginar, ou pelo menos que você não gostaria de imaginar. Mas você sabe que nenhum matador notório usaria métodos tão brutais quanto o monstro que o contratou. Falando do número 3, os atos dos Los Chapitos anteriormente foram bem ruins, para dizer o mínimo. Não achamos que estariam onde estão sem aprender algumas lições com o querido papai, Joaquim El Chapo Guzmán, que talvez detenha a duvidosa honra de ser o traficante mais infame desde Pablo Escobar, rei colombiano da cocaína. E Guzmán se diferencia de muitos outros chefes do tráfico pela sua disposição em sujar as próprias mãos. Um dos seguranças de El Chapo relatou sob juramento histórias perturbadoras sobre atos terríveis de seu chefe. Eles capturaram 2 ex-membros do cartel de Sinaloa que desertaram por melhores oportunidades. El Chapo decidiu que os homens precisavam aprender uma lição. Ele os espancou sem piedade, disse o segurança. Eles estavam completamente como bonecos de pano. Os homens estavam destruídos, não conseguiam se mover, mas o sofrimento ainda não tinha acabado. El Chapo zombou deles, xingando, e depois, num raro momento de misericórdia, os matou a tiros. Seus capangas leais se livrariam dos corpos. E mesmo isso parece misericordioso comparado às últimas horas de um homem do cartel Arellano Félix. El Chapo o torturou por dias a fio. Ele foi atacado continuamente, sem trégua, sem clemência, foi brutal. A camisa do homem grudava nele, encharcada de sangue, suor e sujeira. A vítima ficou sozinha em uma pequena cabana de madeira escura, sofrendo com o calor intenso do México. Após dias de sofrimento, El Chapo o levou a uma terra desolada e o matou. O corpo foi lançado numa cova rasa. El Chapo, especialista em tortura, disse que seu confinamento solitário antes do julgamento nos Estados Unidos da América era tortura 24 horas por dia e afirmou: "Não consigo me concentrar para ajudar na minha defesa. Tenho dores de cabeça e vomito quase diariamente. Não vi o sol nem respirei ar fresco por 13 meses no seu país." Mas, caso essa pequena história trágica faça você sentir um pouco de simpatia pelo El Chapo, nosso próximo terrível relato de tortura vai te lembrar bem de quem ele realmente é. Número 2. Se aquelas descrições de tortura e morte não te deram uma pista, El Chapo é um cara bem mesquinho e sádico. Em 2004, ele ordenou a morte do irmão do líder rival Rodolfo Carrillo, tudo por recusar um aperto de mão. O que ocorreu com Rodolfo é insignificante perto do que aconteceu com Israel Rincon, outro rival narco. Nenhum diretor de filme de terror imaginaria uma morte tão torturante. El Chapo manteve Rincon em uma de suas propriedades, amarrado e torturado em um quarto isolado, sofrendo espancamentos, afogamento simulado, choques nos ouvidos e dentes arrancados. Após horas dessa tortura, Rincon começou a perder a consciência, caindo mole em sua cadeira. Bem, isso simplesmente não era aceitável. El Chapo chamou um médico para atender Rincon e reanimá-lo. E quando o infeliz narcotraficante foi trazido de volta ao mundo dos vivos, El Chapo e seus homens simplesmente continuaram torturando-o antes de eventualmente espancar e massacrar o pobre homem até a morte.
Tudo isso estava sendo filmado e foi enviado para o YouTube. A tortura de Israel Rincon provavelmente traumatizou milhares de pessoas que a presenciaram. Apesar de tudo que falamos hoje já ser suficiente para te dar pesadelos, ainda precisamos chamar os Zetas novamente. Hoje, esses Zetas estão fragmentados e enfraquecidos, porém no auge foram o cartel mais brutal do México. Eram um dos cartéis menores, atuando originalmente como força paramilitar para proteger operações do Cartel do Golfo. Eventualmente, se separaram para seguir seus caminhos, aplicando o que aprenderam. Como eram menores, sua violência precisava ser ainda mais cruel e audaciosa. Eles faziam coisas impensáveis até para outros cartéis. Nada ilustra isso melhor que as brutais batalhas de gladiadores que os Zetas chamavam de quem quer ser o próximo matador. Esses jogos de tortura apareciam durante grandes massacres, como ao saquearem ônibus de migrantes. Mulheres eram abusadas e mortas, enquanto homens recebiam armas improvisadas e eram forçados a lutar até a morte. E se você conseguir sobreviver a essa provação sangrenta, matando pessoas que podem ser seus amigos ou até mesmo sua família, você estará suficientemente quebrado para ser recrutado pelo grupo como um assassino profissional. O que poderia ser pior do que uma tortura que também te transforma em monstro? As torturas do cartel podem ser piores do que a morte, mas às vezes as vítimas revidam. Veja, quando os cartéis mexeram com as pessoas erradas para descobrir o que acontece quando o jogo muda, ou clique neste vídeo.